Até um tempo atrás, pensávamos que a Igreja Catedral tinha iniciado sua construção em 1761. Quando eu estive em São Paulo, em 2011, morando lá e fazendo pesquisas na Biblioteca dos Jesuítas, na Biblioteca Antônio Vieira, eu descobri no diário do Francisco Xavier de Mendonça Furtado que ele tinha mandado iniciar a construção da Catedral em 1794. Inclusive, quando ele passou aqui, em novembro de 1754, ele viu que o estado da construção ainda estava muito atrasado. Por isso ele pediu que o capitão da fortaleza dos Tapajós, que naquela época era um português que morava aqui na fortaleza e tinha alguns índios que eram, digamos assim, servos dele, que estavam a serviço da fortaleza, ele encaminhou que este capitão pudesse então tomar para si a direção dos trabalhos. E o próprio governador pagou do seu próprio rendimento, do rendimento do governo, ele pagaria então tanto a parte de material de ferro, principalmente os pregos da construção, para a construção, como a parte de mão de obra também, servindo alguns índios que estavam a serviço da fortaleza para a construção da Igreja Matriz. Isso em 1754. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição é a quarta construída na sede do município. A primeira, sabemos que foi erguida pelo padre João Felipe Bettendorf, no ano de 1661, e de 1661 até o início da construção da nossa catedral, nós tivemos a edificação de mais 3 outras pequenas igrejas. Possivelmente, a construção ela tem início em 1753, considerando que em 1754, quando o então governador da província do Grão-Pará passou pela nossa região, o processo já estava acontecendo, o processo de construção já havia iniciado. Então não podemos precisar exatamente quando ele começa. O Schubel, que era um dos integrantes da comissão do Mendonça Furtado, fez um desenho naquela época, alguns anos depois, na verdade, 2 anos depois, 1756, e neste desenho já aparecem então as 2 igrejas, a Igreja da Missão e a igreja que fica entre a fortaleza e a Missão dos Tapajós, que é a atual catedral. O que nós sabemos é que em 1754 já estava em andamento a construção e, acima de tudo, o próprio governador diz que essa construção estava em atraso. Por isso, então, ele determina que sejam repassados os trabalhos para o então coordenador, então comandante da Fortaleza do Tapajós, e também designa que sejam pagos alguns indígenas que vão trabalhar na construção da catedral, bem como a aquisição de ferragens e pregos para os trabalhos de construção. Naquela época ele desenhou apenas a parte da nave central, porque ainda não existiam as torres, ainda não estavam construídas as torres. Mas já existia em 1756, no desenho do Schubel, a referência às 2 igrejas que existiam na época aqui em Santarém. A Igreja Matriz, a atual catedral, e a Igreja da Missão dos Jesuítas, que ficava ali mais ou menos onde está o cruzeiro da Praça Rodrigues dos Santos. A Igreja Matriz, antigamente, ela começou essa construção em 1754, mas só foi oficialmente concluída com a construção das torres em 1819. Tanto é que existe o próprio Barbosa Rodrigues, ele teve acesso à ata, ao livro tombo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. No livro tombo, então, estava a ata da dedicação da Igreja Matriz de Santarém, ocorrida em dezembro, no dia 8 de dezembro de 1819. O próprio Carlos Frederico de Martins, quando passou aqui uns dias antes, ele dizia que a catedral ainda estava inconclusa, estava em fase de conclusão. O que deve ter ocorrido alguns meses depois, porque a gente sabe que esse livro tombo registrava de fato essa data como data da dedicação
da Igreja Matriz de Santarém. Muda toda aquela concepção que tínhamos que o processo de construção havia iniciado em 1761, 100 anos após a chegada do padre Felipe Bettendorf. Como em todas as construções do Brasil, da época do Brasil colonial, eram utilizadas principalmente a pedra, né, que vinha da região próxima a Itaituba, e também o cal, que era muito comum aqui na nossa região. E possivelmente se utilizava, na ausência do cimento, se utilizava, como nas demais construções do Brasil colonial, se utilizava o óleo da baleia nesse processo. E a principal mão de obra, né, utilizada foi a mão de obra indígena, considerando que a mão de obra escrava era muito escassa na nossa região. A igreja precisava de reforma já alguns anos depois, inclusive por conta do desabamento de uma das torres que ocorreu em 1850, da década de 1850. E naquela ocasião, 2 engenheiros franceses que estavam de passagem por Santarém, inclusive um deles a gente sabe o nome, que é o Afonso Malgin Desincourt, condenaram a outra torre, então foi demolida a outra torre, e aí começou uma subscrição para que fosse restaurada, recuperada a catedral. Foi nessa época que foram construídos os dois morões de sustentação laterais para as paredes, e também foram feitas outras reformas já sobre o comando do arcediago José Gregório Coelho. Mas a principal, digamos assim, obra dessa reforma que ele fez foi, de fato, a colocação num dos altares laterais da igreja de um voto que foi dado para a Igreja de Santarém pelo cientista Carlos Frederico de Martius, um naturalista, um botânico alemão que passou por aqui em 1819, 1820, e que diz ele no seu diário que, salvo do furor de um temporal no Amazonas, ele apelou então à Virgem da Conceição que fosse salvo, e sendo salvo desse temporal, ele então mandou da Alemanha um Cristo em ferro fundido que o Monsenhor José Gregório Coelho, na reforma concluída na década de 1870, deu destaque colocando no altar lateral. O estilo da nossa catedral, ele segue o colonial português. E além de toda essa beleza, essa imponência, né, da nossa catedral, que ela é citada principalmente pelos naturalistas, pelos cientistas, os cronistas que passavam pela nossa região, eles consideravam que até o início do século XX a população era muito pequena, considerando o tamanho, né, da construção, como nós dissemos, a imponência dela. E além de toda essa beleza externa que ela tem, ela também internamente como que nós vamos dizer, ela é cercada, né? Ela é ornamentada com muitos ícones da religião, da nossa religião, a religião cristã. Entre esses grandes ícones, nós poderíamos dizer, na primeira metade do século XX, por exemplo, o altar, né? O altar central, que era em estilo barroco, e também que nesse altar ficava no centro dele a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Esse altar, infelizmente, não existe mais, mas o que nós temos hoje de representações iconográficas são as 3 imagens de Nossa Senhora, né, da Conceição, sendo que a mais antiga dela é
construída em uma peça única de carvalho e que foi doada pelo mesmo governador, né, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Nós temos também a imagem peregrina, né, que sai na nossa procissão, que já é em estilo espanhol, é uma imagem de roca, e também a imagem que circula o círio, que é também conhecida pelos santarenos como Santa Maria. E além dessas imagens de Nossa Senhora, nós podemos também encontrar o Crucifixo de Marte, né, que é uma das mais belas obras de arte do interior da Amazônia e que apresenta, o Cristo ainda vivo. Então, diferente de todas as imagens que representam o Cristo crucificado, o nosso traz esse diferencial e por isso que ele chama tanto a atenção de todas as pessoas que visitam a nossa cidade. Quando a catedral foi construída, logo nos primeiros anos de construção, ela foi considerada o templo mais bonito no interior do estado. Posteriormente, devido a tantas reformas e descaracterizações, ela já não ocupa mais esse lugar. Apesar de que hoje existe ainda da originalidade somente as paredes e alguns objetos sacros, inclusive a imagem principal da padroeira, mas a catedral continua sendo importante para a diocese no sentido de ser a igreja mãe, a igreja onde o bispo tem a sua residência fixa, onde o bispo de Santarém reside, onde ele preside com o clero local as principais cerimônias da diocese, e também por ser uma igreja que historicamente representa a presença do catolicismo na nossa cidade, na nossa região.